Fala pessoal, tudo bem com você? Se você está assistindo esse vídeo é porque você já adquiriu a nossa planilha e neste momento você vai fazer uma viagem imersiva comigo para aprender a controlar suas finanças, a como alimentar esse sistema e você vai também conhecer essa planilha que entrega todo o seu relatório, todas as suas finanças em uma tela só. Vamos conhecer? Então, antes de tudo, quando você abrir essa planilha, você vai encontrar, óbvio, né, uma versão de leitura. Essa é a versão minha, a original. Não consigo te enviar ela, porque se você pega ela, tem acesso a ela, você vai acabar mexendo nas configurações e prejudicar a planilha para futuros usuários. Então, ela vai vir em uma versão de leitura. E o que você pode fazer quando abrir ela aí no seu computador? Você vai vir em arquivo e você vai fazer uma cópia. Quando você clicar em fazer uma cópia, ele vai pedir para você colocar o nome. Em seguida, você coloca aqui fazer uma cópia. Você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho minha planilha aqui no meu desktop, né? Salvo aqui na minha conta do Google e isso é o suficiente. Lembrando que para você ter a sua planilha e acesso a ela, você precisa ter uma conta do Google. No caso, a minha é essa aqui. Estou logado nela, loguei no Google, no próprio Chrome, né? Google Chrome, e eu acesso a ela. E, por último, não menos importante, quando você vem aqui em arquivo e faz uma cópia, como eu recomendei no começo do vídeo, você se assegura do que? Primeiro, eu não tenho acesso a nada do que é seu. As suas informações relevantes, o que você ganha ou deixa de ganhar, fica exclusivo para a sua conta do Google. Não tem como eu acessar. Por quê? Porque eu tenho só a planilha principal, a planilha raiz, que é essa aqui, que você está vendo exatamente nesse exato momento. Essa planilha aqui você não vai conseguir mexer nela. Logo, se você não coloca seus dados aqui, eu não consigo acessar ela. Agora, se você cria uma cópia aí, eu não consigo acessar essa cópia. Legal, né? E uma informação bem válida aqui. Imagina que você pegou essa planilha agora e ela está zerada, sem nenhuma informação, né? É o ideal. Agora, imagina que você vai pegar e vai ter exatamente essas informações que está aqui. Estou gravando o vídeo, estou deixando ela. O que você precisa fazer? Quando você for apagar, você não marca as linhas e apague as linhas. Não faça isso. Você pode simplesmente marcar isso aqui e apertar Delete ou então Backspace, certo? Que isso aqui vai sumir, né, de uma vez por todas. E você pode colocar novos dados tranquilamente, tá bom? Então você pode reciclar essa planilha para o ano que vem. Olha só que interessante. Bem barata essa planilha, né? Ok, isso é as informações mais básicas para quem realmente não entende muito dessa coisa de planilha, ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa finalmente, tá? Aqui embaixo você vai encontrar várias abas que representam os meses do ano, né? Como você está vendo, janeiro, fevereiro, março, abril e etc. Vamos abrir um aqui para a gente entender mais a fundo como é que funciona. Quando eu criei essa planilha, o meu intuito era ter todas as informações que eu precisava em uma tela só. Por quê? É muito ruim ficar mudando de tela em tela, muitos processos, muita coisa para preencher, enfim, um turbilhão de informação e a gente fica mais perdido que tudo, não é verdade? Então, para facilitar a minha vida, eu disse, por que eu não resumo isso de uma forma e deixo compacto o suficiente para caber em uma tela só? Eu não sei se você é assim, mas eu tenho muito problema com ficar preenchendo coisas o tempo todo. Às vezes eu esqueço, às vezes me dá preguiça, às vezes eu não tenho um tempo. E o que toma tempo da gente não é efetivo, a gente não vai usar. Não adianta ter um sistema complexo se você não vai usar ele sequer um dia. Concorda? Então, para tirar tudo isso, né, eu organizei nessa tela aqui. Então, vamos aprender agora o que é cada coisa, tá bom? Onde você está vendo linhas, é onde você precisa preencher com informações manuais. É simples, você clica na célula, né, e digita o valor que você quer ou a descrição. Vamos conhecer primeiro salários, né? Vamos entender o que significa essa parte aqui de salário, tá bom? O salário pode ser tanto, de fato, seu salário como bônus, como renda, como retorno de investimentos que você fez, tá bom? A ideia é, você coloca o nome aqui, vamos colocar aqui bônus, por exemplo, né? Vamos colocar aqui R$ 500, R$ 500 de bônus, certo? Ok, olha só que interessante. Quando eu coloco essas informações aqui, o meu sistema ele já atualiza automaticamente. Aonde? Nessa linha.
no falta receber. Lembrando, aqui nesses quadradinhos você não precisa mexer, tá? É só visual, só para você conhecer mesmo e saber e acompanhar a sua renda de fato, né? Para saber o que, que você tem e o que, que você não tem, tá bom? Quando eu coloquei R$ 500 aqui, ele já denunciou, olha, falta receber esses R$ 500. Por que eu tenho que fazer outro passo aqui? Porque imagina comigo, imagina que você já tem uma receita fixa, já vai entrar aquele valor fixo todo mês para você. É chato ter que preencher isso todas as vezes. Ou então você precisa saber, eita, o que, que eu vou receber esse mês mesmo? Mas eu não posso colocar aqui na planilha porque se eu colocar ela vai somar e eu não tenho esse daqui em saldo ainda. Você já vai entender o que eu quero dizer. Enfim, você pode preencher aqui todos os bônus e salários previstos com os seus respectivos valores. Essa planilha ela vai te dar exatamente uma projeção. Observe, R$ 500 é o que falta receber. Quando eu adiciono mais R$ 500 aqui, ele já sobe para 1.000. O que isso me diz? Né? Que eu preciso receber R$ 1.000 ainda. Perceba, quando eu dou um check aqui no lado esquerdo, o valor cai para 500, porque esse 500 eu recebi. E esse 500? Eu aperto aqui no check e ele recebeu também. Olha que interessante, o meu saldo atualiza junto. Eu tenho R$ 4.000 em saldo. Por quê? Porque aqui eu marquei que eu recebi R$ 4.000. Mas se eu desmarcar, ele vai reduzir esse valor também. Agora, vamos para o ponto aqui muito importante. Por que existe esse saldo aqui? Pensa comigo. Eu não sei se você também é assim, mas eu também possuo mais de uma conta onde eu coloco dinheiro diferente, com propósito diferente. A ideia dessa planilha não é te dar esse acompanhamento conta a conta. Por quê? Imagina, quanta informação você teria que preencher para saber quanto que tem cada conta. Isso é maçante e cansativo. Eu já fiz esse tipo de planilha e não durou muito tempo. Eu achei muito cansativo usar essa planilha. Eu achei muito mais eficaz deixar esse cálculo tudo reunido no lugar só. Porque às vezes você tem, sei lá, R$ 100 na Caixa, R$ 500 na Nubank e R$ 700 no Neon, por exemplo. Então, imagina, você tem que entrar em cada uma dessas contas para calcular tudo. Essa planilha ela já te poupa desse serviço e te dá um resultado final aqui. No caso, R$ 4.000 é o total que você tem na sua conta. E olha que interessante, aqui embaixo é onde eu listo as minhas despesas, certo? E se você perceber, aqui eu já tenho algumas contas cadastradas, tá? Então, quando eu dou check, da mesma forma como recebi, eu preciso dar um check que eu paguei essa conta, o meu saldo atualiza. Ou seja, sempre que você for gastar com alguma coisa, coloca ali embaixo e dá um check que você tem o seu saldo atualizado automaticamente. Vai lhe poupar o trabalho de ter que ficar entrando nas tuas contas para saber o que você tem e o que você não tem, tá bom? E vamos para o próximo passo, né? Agora que você já entendeu como que você lança os seus recebimentos, vamos entender os resumos dessa planilha que é essencial. Você já entendeu o saldo, como ele funciona. Ele vai interagindo automaticamente de acordo com o que você recebe e o que você paga. Fechou? Agora a gente precisa entender essa parte aqui também. O que quer dizer isso? Bom, aqui já vai deixar calculado para você o total que você já recebeu aqui nessa coluna e que realmente foi dado check, tá? Se você não der check, exemplo, se eu tirar os 3.000 aqui, como eu fiz antes, ele vai alegar que eu recebi só R$ 1.000, que de fato foi o que aconteceu, porque eu só marquei R$ 1.000 aqui, só essas duas continhas, certo? Mas, se você tiver valor para receber, ele também marca aqui para você. E olha que interessante, você também vai saber quanto você tem de dívida. Quanto que eu tenho de dívida por mês? Você sabe esse valor hoje? Não sabe? Está no papel? Está perdido? Não está mais, vai estar aqui. Por isso que é importante você alimentar a planilha com todas as suas contas, suas receitas e suas despesas, certo? E aqui embaixo é que entra mais uma coisinha aí essencial para você que quer ter uma visão mais estratégica, tá bom? Vamos lá. Aqui de novo ele me dá o total de dívida, certo? Só que olha o ponto aqui. Essa dívida, ela não vai mover de acordo com o que eu vou pagando as minhas contas aqui abaixo. Porém, a dívida pendente, ela se move. À medida que eu vou marcando que eu estou pagando as minhas contas, esse valor vai caindo assim também como o saldo vai caindo. Ou seja, eu sei o quanto eu tenho de saldo na minha conta, eu sei de quanto que dívida eu tenho ainda e eu sei de onde eu saí, que é esse total. O total de renda também é um valor fixo, ele não muda, ele está calculando tudo o que você tem previsto para receber naquele mês. Independente se você marcou pago ou não,
ele já calcula para você quanto que eu tenho para receber. Por quê? Imagina você ter que ficando dando check em tudo para poder saber quanto que vai ficar a tua dívida no total ou a tua receita. E de quebra já deixei um cálculo aqui para você saber a diferença entre a sua renda e entre a sua despesa. Quanto que vai sobrar nesse mês? Para que isso? Vamos supor que você quer fazer uma viagem, ou quer comprar algo diferente, ou quer adiantar alguma conta ou algum acordo. Então você vai saber exatamente quanto que vai sobrar para você nesse mês. Isso é essencial, não acha? Olha só, até aqui já conseguimos muitas informações em um pequeno bloco, né? Então, vamos continuar? Aqui ao lado direito eu coloquei uma calculadora de dízimo. Se você é cristão, se você frequenta alguma igreja, essa calculadora aqui pode te ajudar a fazer contas. Não é difícil tirar 10% de R$ 4.000 ou de 400, é uma conta muito simples. Mas quando entrou vários dinheiros picados e você não sabe exatamente quanto pagar, exemplo, entrou 522, 3.000, depois 666, depois 123, depois 6.568. Qual é o dízimo disso? Bom, se você só preencher aqui essas informações, eu vou até apagar ela aqui também para você, né? Ela vai calcular automaticamente isso aqui para você. E você vai ficar ciente do que está acontecendo, né? Legal, né? Então, vamos continuar aqui também, vamos para os próximos passos. Isso aqui é um bônusinho de cálculo de dízimo, caso você não seja cristão ou não dizima ou algo do gênero, você pode ignorar essa calculadora, tá bom? Então aqui vamos para a parte das despesas. Aqui eu coloquei 3 colunas, deixei elas fixas, certo? Para você. Que são as contas fixas, são contas que você tem que pagar todo mês. Ou você pode colocar aqui também parcelas de algo que você parcelou em 36, 10, 12 vezes. Eu também gosto de contar como conta fixa. Tem bastante espaço aqui para baixo. Caso você queira aumentar, você pode fazer o seguinte. Você vem daqui da direita para a esquerda, arrasta até o checkbox, vem nessa bolinha e puxa para baixo. Pronto. Aqui você já ganhou mais espaço, pode colocar mais dados até o infinito. Lembrando que isso aqui é só para um mês, tá? Seria o mês de janeiro, tá bom? Então aqui a gente tem alguns resultados já bem breve também. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, aqui eu vou colocar a descrição da minha conta. Aqui o valor que eu pago dela e aqui se eu já paguei ela ou não. Isso vai me dar uma projeção. Qual projeção? Aqui em cima tem um quadradinho onde eu tenho o total da minha dívida, ou seja, se eu tirar aqui R$ 100, a minha dívida vai para R$ 1.000, né? Mas se eu voltar os R$ 100 de novo, vai para 1.100. Por que isso? Eu quero saber as minhas contas fixas mensais, ela está em quanto? Então aqui eu tenho essa resposta. Tá, das minhas contas fixas, quanto que eu já paguei esse mês? Enfim, à medida que eu vou pagando as minhas contas, ele vai me dizendo exatamente quanto que falta pagar ainda de contas. O que isso interfere? Ajuda em quê? Pensa comigo. Você recebe valores não inteiros, mas você recebe 2, 3 vezes no mês. A tua renda é assim, funciona desse jeito. Então, se você já pagou uma quantidade X de contas e você quer saber se dá para terminar de pagar e não vai ficar sem dinheiro, essa é uma forma inteligente de você olhar, né? E uma dinâmica bem legal que eu coloquei aqui na planilha é, quando você termina de pagar todas as suas contas, a planilha te dá um parabéns, avisando que está tudo pago nas contas fixas. Olha que legal. Aqui está zerado também, então ele vai dar tudo pago. Tá vendo? Segunda coluna eu coloquei comida e pessoais. O que é isso? Seria a parte de comidas, lanches, restaurantes ou coisas pessoais que você compra para você que não é necessariamente conta fixa. E do lado imprevisto, que é alguma coisa na manutenção do carro, saúde, dentistas e tudo mais, né? Exames, o que você quiser fazer, tá bom? Então essa parte aqui funciona do mesmo jeito aqui em cima, a dinâmica é a mesma, não muda nada, tá bom? E agora a gente vai conhecer a parte aqui que eu mais gosto dessa planilha, que é uma parte de controle de datas, olha que legal. Aqui no lado direito eu coloquei o vencimento das contas fixas. Por que contas fixas e não das outras? Geralmente uma conta fixa ela se repete no mesmo dia sempre. Então, para que você entenda a dinâmica que é, esse contas aqui você não precisa puxar essa informação, porque ela já tira daqui automaticamente. Veja cá, veja aqui. Conta 13. Aqui automaticamente atualizou para conta 13. Você coloca o dia do vencimento. Quando você preenche essa informação aqui, essa é a única que você tem que preencher em vencimento de conta, preste atenção nisso, tá bom? Nem aqui vence nem em conta, você mexe. Você mexe só na do meio, que é o quê? A data do vencimento. Vamos supor que o vencimento seja no dia 8. Olha o que ele mostra para mim. Vence hoje.
Ou seja, a minha planilha já me alerta qual é a conta que vai vencer hoje. Então, se eu preciso pagar alguma conta aqui, eu quero olhar a data, eu olho para cá e já vejo o que está para vencer ou não, e ele me retorna. Se for no dia 7, como exemplo aqui abaixo, ele vai me dizer que já venceu essa conta. Então, eu sei que a conta de número 11, que é essa conta aqui, eu preciso pagar já, porque ela já venceu. Eu sei que a conta 13, que é essa daqui, vence no dia 8, vence hoje. Então, eu preciso pagar ela também. E as demais contas eu consigo olhar sabendo exatamente quantos dias falta para eu pagar essa conta. Não é legal? Tá vendo aqui em contas? Imagina que a conta 11 venceu e agora vai ficar esse vermelho aqui chato, me incomodando? Não, não fica. Olha só, quando eu pagar essa conta aqui, a linha some. Assim como eu pagar todas as contas aqui, ó, ela vai sumindo. Tá vendo? Por que isso acontece? Porque a conta já está paga. Não tem por que me preocupar com data de vencimento de uma conta que já venceu. Concorda? Agora, se eu quero trazer essa informação para o mês seguinte e colocar a data de vencimento, observa, ela vai estar lá. E aí eu consigo acompanhar essa conta e saber exatamente quando vence. Interessante, né? Então, olha só que bacana, quanta informação útil e preciosa para a sua vida financeira em uma só tela. Esse é o resumo, a forma mais enxuta que eu consegui colocar uma planilha de forma que realmente causa impacto na nossa vida, né? Porque se não causar impacto, não faz sentido usar, certo? E por último, não menos importante, vamos ver o relatório agora, tá bom? Para que serve o relatório? Relatório nada mais é que uma projeção de como foi o seu ano. Será que eu estou crescendo em dívidas? Será que eu estou crescendo em receita? Como é que está a minha vida financeira? Será que ela ficou saudável ou não? Então, isso é muito importante para você saber como guiar seus passos e a sua vida financeira a partir de agora. Então, aqui a gente tem um relatório geral, né, com os meses de janeiro a dezembro, que está pegando essas informações justamente do mês que você usou essa planilha, certo? E embaixo você vai ter, em verde, a sua receita, quanto que você ganhou em cada mês. E embaixo de receita vai ter despesa, quanto que você gastou em cada mês. Interessante, né? E aí vem uma coisa bem bacana aqui que eu gosto muito, que é o gráfico. Visualmente, você vai bater o olho, você vai ter uma visão bem mais rápida e estratégica de como está funcionando as suas contas. Exemplo, o vermelho é o que você gastou e o verde que entrou, a sua receita, igual em cima, só que aqui está visual, bem mais fácil de você detectar. Vamos ver dezembro. Deixa eu adicionar uma receita em dezembro. Dezembro, posso colocar em qualquer linha, né? Então, vamos lá. Salário é R$3.000. Vou colocar aqui um exemplo. E dou um check que entrou, tá? Quando eu vou lá em relatório, automaticamente dezembro já entrou R$3.000 e a planilha também atualizou automaticamente. Então aqui eu sei a minha receita e eu vou conseguir ver uma escadinha se minha renda sobe ou uma escadinha descendo se minha renda ela vai caindo no decorrer do tempo. E agora, não menos importante, relatório por categoria. Para que serve isso? Lembra que eu falei das contas fixas, que elas sempre se repetem, etc. Imagina que você está organizando sua vida financeira agora e você precisa abater de fato as suas dívidas, as suas contas, precisa realmente dar um ponto final em dívidas que estão se estendendo por muito tempo. Imagina que você quer reduzir suas despesas fixas, você está gastando muito no decorrer dos meses e quer dar uma melhorada nisso. Ou de repente você quer cortar cada vez mais os imprevistos, quer deixar uma grana guardada, reservada para isso, ou então quer se preparar melhor para que os imprevistos não te peguem de surpresa o tempo todo. Então, essa parte do relatório serve exatamente para isso. Aqui em categoria você tem um botãozinho verde, que quando você clica na seta ele vai te dar as três opções, são as três colunas, contas fixas, comidas e pessoais e imprevisto. Quando você muda a categoria, ele vai atualizar para você exatamente com os dados de cada mês. Exemplo, coloquei em contas fixas. Só de olhar esse gráfico eu sei que em fevereiro minha conta fixa foi maior que todos os meses. Agora vamos ver em comidas e pessoais. Como não tem nada preenchido nos meses, aqui está zerado, mas vamos ver em junho. Vamos colocar um valor aqui em comida e pessoais. Vamos só colocar um valor aqui de R$500. E vamos dar um check. Lembrando, aqui você não precisa colocar necessariamente uma descrição para dar check, tá bom? Você pode só colocar o valor.
Mas você concorda comigo que ver só um valor de R$ 500 e não ver o que ele foi gasto é frustrante? Você quer saber o que de fato você gastou para que tenha esse dinheiro lá? Então, coloque, tá? Recomendo muito que você alimente isso aqui. Não que a planilha não vá calcular para você, ela calcula. Só que você realmente precisa fazer isso, tá bom? Para você ter informações mais relevantes. Então, se a gente volta aqui para o relatório, a gente vê que em junho, olha como o gráfico ficou. R$ 500 foi o teto, comparado a todos os meses que estão vazios, tá bom? Outra informação relevante aqui é, se eu coloco só despesa e não coloco receita, olha como fica o meu saldo. Ele fica negativo. Ou seja, eu preciso ter também cadastrado aqui o quanto que eu ganhei e o que eu recebi, tá bom? Para quê? Para que eu preciso dessa informação? Bom, se você alimenta essa informação, você vai ter de fato um acompanhamento em tempo real do seu saldo. Isso é muito bacana. Mas é isso, viu só? Uma planilha extremamente fácil, com muitas informações em 2 telas no máximo. Numa tela só você tem toda a informação do seu mês, o que acontece nele. E uma segunda tela, que seria a tela de relatório, você tem toda a visualização do seu ano, por categoria e por mês também, acompanhando receitas e despesas. Muito bacana, né? E só para deixar você mais ciente disso, tá bom? Todo esse trabalho aqui, ele não é perdido quando você compra, adquire essa planilha. Por quê? Primeiro, ela vai estar vinculada com a tua conta do Google. Ela está na nuvem, ela é online. Ou seja, mesmo se seu computador quebrar, né, não é o que eu desejo, ou se você tem algum problema, né, no seu computador, você vai conseguir acessar essa planilha, tá bom? E você também pode deixar ela disponível, né, offline. Ah, mas eu não tenho internet, como é que eu faço, etc. Você pode vir nas configurações e você pode deixar essa planilha offline também. Exatamente aqui, tornar disponível offline. O que significa? Significa que quando você tiver acesso à internet, essa planilha ela vai atualizar para você. Você vai ter aí de fato uma planilha que está funcional com internet e sem internet. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer grandemente. Obrigado por você ter adquirido essa planilha. Foi um valor simbólico, realmente, R$ 15, né? Acredito que muita gente tenha esse valor acessível. A ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis a conseguir organizar a sua vida. Se você está quebrado, tem muita dívida ou está com a vida financeira muito bagunçada, você provavelmente não vai querer gastar uma fortuna para comprar uma planilha para organizar a sua vida financeira e talvez você nem use, que essa é a realidade de muita gente. Mas R$ 15 você consegue tirar, para pelo menos tentar. Quando a gente tem um reforço visual, ou já tem algo organizado, é um grande passo para se dar. E quando a gente dá esse grande passo, a tendência é que a gente continue e não abandone. Não é verdade? Então é isso. Muito prazer em ter você aqui conosco. Abraço, valeu, fui!